A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber e fazer separação dos pensamentos e intenções do coração. Eu gostaria que você acompanhasse comigo até 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Hoje a nossa aula vai ser uma aula mais prática, tá joia? Alguém veio preparado para pregar hoje? Alguém veio? Alguém veio preparado para dar uma saudação hoje? Para dar uma palavra, um testemunho? Só estou perguntando, não precisa ficar com medo não, gente, só uma pergunta. Todo mundo parou, parece que houve um cloud aqui na igreja. What's going on? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, fala assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos que a palavra da verdade é a palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu realmente recomendo que você anote hoje o nosso estudo. Deixa eu fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus, ela é viva e ela é eficaz. E eu te peço, Pai, que nessa noite, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz aqui. Hoje é uma noite de ensino, hoje é uma noite de aprendizado. Nós vamos aprender, Senhor, a aperfeiçoar como te servir melhor. Nós vamos dar a palavra, nós vamos pregar um pouquinho, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse estudo possa edificar as nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vai ser um estudo um pouquinho diferente. Eu recomendo para alguns de vocês aí que deixem um salmo aí na sua memória aí, algum salmo que você gosta, alguma passagem da Bíblia que você gosta. Hoje nós vamos ter 1, 2, talvez 3 participações dos irmãos. Talvez uma saudação, uma pequena palavra rápida. E hoje eu quero falar com vocês, na realidade, sobre a Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela produz aquilo para o qual ela foi feita, né? Eu lembro da mensagem que a Priscila trouxe aqui, que ela é comparada com a chuva, né? Que enquanto a chuva não cai e ela realiza o propósito da água cair, né? De fertilizar o solo e tudo, ela não retorna através do vapor. E a palavra do Senhor é da mesma forma. A palavra do Senhor, ela sempre vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Amém? Então, mesmo se o pastor Douglas não for bem hoje no estudo, a palavra continua fazendo o que ela precisa fazer. Mesmo às vezes que eu erro no púlpito, a palavra continua fazendo aquilo que ela precisa fazer. Quantas vezes você já foi numa igreja e às vezes o pregador até teve alguma dificuldade, mas ele liberou uma palavra de toda a mensagem que ele falou, uma palavra foi lá no seu coração, porque a palavra do Senhor, ela sempre vai realizar aquilo que ela precisa realizar. Amém? Agora, a Bíblia vai falar em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. E aqui eu estou pregando mais para obreiros, pessoas que já são, há mais tempo servem a Deus, pessoas que já participaram de algum ministério na casa de Deus, ou participam, ou se dedicam à obra de Deus de alguma maneira. Amém? E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a palavra do Senhor, a Bíblia. Ela tem 66 livros. Desses 66, nós temos no Velho Testamento 39. Então nós temos 39 no Velho Testamento e nós temos 27 no Novo. Quem está comigo, diga amém. Quem já sabia dessa informação? Levanta a mão assim, rapidinho.
Já sabia? Então nós temos. Levanta mais só para poder contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Então tinha gente que não sabia. Agora, por que, Douglas, é importante eu aprender isso? A primeira coisa é para você saber quantos livros tem a Bíblia. A segunda coisa é para você entender a divisão da Bíblia. Não é verdade? E a terceira coisa é para você entender que quando nós falamos de Velho Testamento, apesar do que a Bíblia vai dizer que toda palavra ela serve para ensino, mas o Velho Testamento nós estamos falando da Velha Aliança, correto? E o Novo Testamento nós estamos falando da Nova Aliança. Quem está comigo, diga amém. Velho Testamento, Velha Aliança, Velho Pacto, pode considerar assim. Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. Quem fez o Novo Pacto por nós? Jesus. Através do quê? Do sangue, que é o novo e vivo caminho que ele abriu, né, que ele traçou através do sangue. Então isso aqui é muito importante, amém? Então guarde isso aí, se você estiver anotando, anota. A Bíblia, ela tem várias divisões, né? E aí cada um pode dividir como quiser. Uns vão chamar isso de divisões, outros vão chamar essas divisões, na realidade, algumas pessoas vão chamar essas divisões de dispensações, mas conforme você quiser dizer, isso não é o mérito da questão, mas eu preciso compreender que a Bíblia ela é dividida e nós sabemos que nós estamos na Bethesda e nós temos que ler a Bíblia, amém? Amém. Ok. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua maior dificuldade de ler a Bíblia? Não precisa responder. Os irmãos não precisam ficar escandalizados. Mas, dentro de uma pequena pesquisa que eu fiz, a maior dificuldade das pessoas de ler a Bíblia, elas não leem, não é porque elas não querem ler a Bíblia, elas não leem, não é porque elas não desejam saber mais do Senhor, mas é porque elas não entendem a Bíblia. Tem alguém aqui que já passou por essa situação? Você lê, você se esforça, você manda para o pastor já que você leu tudo, mas você às vezes não lê mais porque você tem dificuldade de entender. E alguns dias atrás, eu estava olhando a minha escala, e quando eu vi a escala, né, que a gente prepara a mensagem para trazer, e aí a nossa igreja fala muito sobre a leitura da palavra, mas aí o Espírito Santo soou no meu espírito assim, ensina o povo a ler a Bíblia. Eu falei assim, o meu povo já sabe ler a Bíblia, mas então eu comecei a ver isso. Mas na realidade, hoje eu quero te ajudar a ler a Bíblia melhor. Amém? Você é um obreiro e hoje, então, quando você for ler a Bíblia, você já aprendeu o que até agora nesse estudo? Que nós temos duas repartições. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. Quando eu for ler a Bíblia no Velho Testamento, eu vou estar lendo coisas sobre a Velha Aliança e muitas coisas lá no Velho Testamento apontam para Jesus. Agora, quando eu estou lendo aqui no Novo Testamento, eu já estou lendo sobre o Filho de Deus encarnado, já estou lendo de Jesus, o tempo que ele teve aqui, todo o procedimento, não é verdade? No Velho Testamento, você vai encontrar o tabernáculo, que foi a tenda que o Senhor mandou Moisés fazer lá no deserto, e naquela tenda faziam-se os sacrifícios, correto? E agora, no Novo Testamento, você vai encontrar Jesus, ele está, na realidade, a palavra está fugindo aqui, deixa eu achar aqui, ele está cumprindo todo o tabernáculo. Aquele mesmo tabernáculo que você lê lá no Velho Testamento, Jesus está cumprindo ele todinho aqui no Novo Testamento. Em João 1 fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é verdade? Mas se você for um pouquinho mais profundo, lá vai falar assim, ó, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo tabernaculou-se, ou seja, ele cumpriu o tabernáculo, ele formou o tabernáculo. Então, só para você ter uma ideiazinha um pouquinho, eu não vou aprofundar muito nisso, porque o estudo do tabernáculo é uma coisa muito grande. A minha ideia aqui hoje é te dar os pontos principais da Bíblia, para quando você estiver lendo, você não ficar perdido. Esse estudo hoje, talvez a gente poderia colocar GPS, da Bíblia. Ok? Quem está comigo, diga amém. Quando você não sabe a direção de um lugar, o que você faz lá no seu carro, no seu telefone? Antigamente era naqueles Garmin, né, que você colocava para carregar, mas hoje está moderno, é o telefone. Você procura o quê?
o Maps, ou Google Maps, você procura um GPS para você se Vamos lá, vocês me ajudam aí, gente. Vamos lá. Você procura um GPS para você se localizar. Justamente. Hoje eu quero te ensinar como você se localizar dentro da palavra de Deus. Porque aí a sua leitura vai ficar mais interessante, você vai entender a palavra de Deus, você vai compreender a revelação da palavra, e a palavra vai realizar na sua vida aquilo que ela diz que ela já é. Ela é o quê? Viva e eficaz. Às vezes, a palavra de Deus, não por causa da palavra, mas por nossa causa, ela perde a eficácia por causa da ignorância que nós temos, às vezes, em relação ao conhecimento da palavra. Amém? Então, vamos lá, então. Olha, eu queria compartilhar com você hoje que a Bíblia foi escrita para 3 classes de pessoa. Quem sabia disso? Posso apagar? Se alguém estiver anotando. 3 classes de pessoas. Sem ser a pastora Priscila. Alguém pode me ajudar aí e chutar, por favor, alguma coisa aí para mim? Quais são essas 3 classes de pessoas? Pode falar? Cristãos. Vocês estão de parabéns, viu? A Bíblia foi escrita para essas 3 classes de pessoas. Para os cristãos, para os judeus, para os ímpios e para os gentios. E se você quiser anotar aí, você vai encontrar essa informação em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32. Mas anota aí, você pode ver em casa depois. Então a palavra de Deus foi escrita para essas 3 classes de pessoas. Vamos lá. Para quais as classes de pessoas a palavra de Deus foi escrita? 1, 2, 3, vocês. Cristãos, judeus e ímpios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que eu estiver lendo a palavra de Deus, ela estará se referindo, correto? A uma dessas classes, aos cristãos. Ela vai estar se referindo talvez aos judeus, ela vai estar se referindo aos ímpios. Lógico que também ela vai estar revelando também a natureza divina de Deus, que é a deidade de Deus. Mas como nós falamos de classes de pessoas, é basicamente isso aqui. Tá joia? Essa é uma coisa muito importante de você gravar. Eu vou deixar isso aqui, eu acho. Eu vou apagar só. Ok. Então agora eu já sei que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, eu já sei quantos livros tem no Velho, quantos tem no Novo, e eu já sei que a Bíblia foi escrita para 3 classes de pessoas. Agora, a Bíblia, ela tem uma forma correta de ser interpretada. Quem sabia disso aí? E eu vou dar para vocês 3 formas. A primeira forma, alguém quer chutar? A primeira forma que eu devo aplicar na interpretação bíblica? Literal. Exatamente, obrigado, Helena. Exatamente como o texto está escrito. A segunda forma é a forma figurada. E a terceira forma é a simbólica. Ok? Então vamos lá então, veja bem. Quando você está lendo a Bíblia, você precisa pensar nisso. O que essa palavra está dizendo aqui para mim? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É uma palavra em qual aplicação aqui? Literal, figurada ou simbólica? Literal. Porque ele realmente fez isso, correto? Agora, quando eu leio na Bíblia Jesus falando assim, olha, eu sou a porta. Jesus é a porta? Ele é.
Mas olha, Jesus é essa porta aqui, olha. Não, essa aqui não, tem outra aqui mais perto. Jesus é essa porta aqui, física que eu estou tocando, é isso que ele está falando ali naquela passagem? Eu posso interpretar essa passagem de forma literal? Não, calma lá, vamos lá. É aqui que está a questão. Como que eu vou fazer para eu descobrir? Eu vou ler lá, Jesus está falando, eu sou a porta, correto? Então, qual é a primeira forma de interpretação bíblica que eu vou aplicar? Eu li o texto, eu acabei de ler o texto, correto? Vamos voltar lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, João 3,16, correto? Qual a primeira forma que eu vou aplicar lá em João 3,16? Literal. Opa, a literal encaixou aqui, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Encaixou? Ok, a literal encaixou. Então, ela é o quê? Ok. Agora, quando eu leio Jesus é a porta, eu preciso... Qual que eu vou tentar primeiro? Sempre eu vou tentar primeiro, vira para a pessoa do seu lado e diz, sempre tenta primeiro a literal. Ok. A literal encaixou aqui? Não. Por que ela não encaixou? Porque eu sei que Jesus, ele não é essa porta que ele está falando aqui, eu sou a porta. Ou seja, então, eu percebo que a literal não encaixou 100%. Ele é a porta? Realmente ele é a porta, mas ele está falando que ele é a porta em um sentido o quê? Figurado. Opa, então eu já apliquei a primeira, correto? A primeira não encaixou aqui nesse versículo, eu vou aplicar a segunda. A segunda encaixou no versículo? Então eu estou lendo uma passagem figurada. Ele está usando uma analogia, ele está usando uma linguagem diferente para poder transmitir uma mensagem. Ele está falando, na realidade, eu sou o caminho, é por aqui que você entra. É isso que Jesus está querendo. Ele não está falando que ele é uma porta de madeira que está ali. Não, ele está falando assim, eu sou a porta, o quê? Eu sou o lugar de entrada. Então, ele está usando uma linguagem figurada. Agora, vamos pegar uma passagem aqui. Me dá um exemplo, pastor Priscila, de uma passagem... É que eu vim falando com ela no carro sobre isso. Mas vamos lá para Ezequiel 1, onde fala das roldanas. Não precisa abrir, você pode chegar em casa. Só escreve no papel, você chega em casa. Você está falando dos 4 seres viventes e das roldanas. E elas rodam, e as cabeças se movem, e aquela coisa toda. Ok, qual a primeira interpretação, forma de interpretação que eu vou aplicar? Literal. Ela encaixa? Não. Ok. Então, eu vou colocar agora a segunda tentativa. A segunda tentativa eu vou colocar a figura. Ela encaixa? É complicado. Não dá para poder entender certinho ali, correto? Mas quando eu coloco a simbólica, ela vai requerer o quê? Uma interpretação, um estudo mais aprofundado, uma conexão com outras situações. Aí eu percebo que aquela passagem que eu estou lendo, ela é uma passagem simbólica. Eu ia falar, o livro que mais simbólico da Bíblia. Tem um microfone para você. Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Isso estava aqui o mais simbólico, o livro que tem mais simbologia na Bíblia inteira. Apocalipse, Daniel, Ezequiel. São livros de maiores simbologias. Apesar de que também, se você for estudar um pouquinho mais profundo, quando você estuda o tabernáculo, você vai ver que toda aquela simbologia das cortinas, da porta, todas estão apontando para Jesus. Entendeu? Então, lá tem 2 tipos de interpretações. Tem a interpretação literal, correto? A porta do átrio. Interpretação literal. O sacerdote realmente passava por aquela porta para ele poder fazer o sacrifício. Mas quando Jesus fala que ele é a porta, aí ele está falando o seguinte, eu sou lá aquela porta lá do átrio, aonde se entrava por mim, entende? Porque lá também tem linguagem simbólica. Então, isso aqui é o básico, eu estou transmitindo para vocês o básico do básico do básico, no sentido de, para você não se perder, é o GPS da Bíblia. Então, toda vez que eu estiver lendo um texto que eu fiquei em dúvida nele, eu vou tentar aplicar primeiro qual forma de interpretação? Literal, sempre. Eu vou tentar aplicar primeiro a literal. Não coube a literal, eu vou aplicar a figurada. Não coube a figurada, eu vou aplicar a simbólica. Por exemplo, um texto que eu gosto muito é o de Ezequiel 37. Né? Ali está falando dos ossos secos. Ali está falando para a igreja? Ou para Israel?
Para quem está falando aquela passagem ali? No caso, para mim, é para os judeus. Para os judeus. E está usando ali uma linguagem, o quê? Figurada. Então, eu falei para vocês o seguinte, a palavra do Senhor, ela foi escrita para 3 classes de pessoas, correto? Quando eu leio Ezequiel 37, eu já entendo que ele não está falando para cristãos, não está falando de ímpios, está falando do tratamento do Senhor com o povo de Israel. E naquele texto está usando uma linguagem figurada, que ele deu o exemplo do vale. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, irmão Douglas, por que eu estou dando essa volta com você? Eu estou dando essa volta com você porque nós precisamos interpretar a Bíblia de forma correta, principalmente para quem está nos púlpitos, principalmente quem pega a oportunidade para dar um testemunho, principalmente quem vai trazer uma saudação, principalmente quem está servindo na igreja. Correto? Então, isso aqui são coisas muito importantes para você estar guardando. E aí, tem uma coisa que eu quero te ensinar agora, que é muito interessante e você deve realmente evitar. Vira para a pessoa do seu lado. Eu devo evitar. Agora você vai falar assim mais agressivamente. Você precisa evitar. Qual que é a primeira, irmão Douglas? Por isso que eu dei a volta com você lá do início. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Está muito rápido? A interpretação errônea da passagem. Se eu colocar a interpretação errônea, você já vai saber que é da passagem, né? Essa é a primeira que você deve evitar. Porque, por exemplo, você tem a oportunidade para trazer uma palavra, para falar algo na igreja, ou você está ministrando um louvor e você quer transmitir algo da parte de Deus, através da palavra de Deus, e aí você pega um texto, entendeu? E você faz uma interpretação errada. Igual eu acabei de... Isso está parecendo mais um S do que um R, misericórdia. Você escreve feioso. Ele é diferentão, né? Ele é diferentão, obrigado. Jesus é... Ô, irmão, vem aqui para o meio, por favor. Todos os irmãos estão aqui no meio. Não, vem para cá, tá bem? Porque senão eu vou ter que ficar olhando para aí, vai me desconcentrar. Então, o que acontece? Eu preciso evitar a interpretação errônea. Por exemplo, quem já ouviu aqui um pregador usar o Ezequiel 37 e trazer para a igreja? Mas lá está falando do quê? Está falando para os judeus, do castigo. Tudo bem. Agora, Douglas, eu posso fazer isso? Pode. Porque você pode usar, você vai demonstrar para a igreja a interpretação correta da passagem, e aí você vai fazer uma analogia, entendeu? Do povo de Israel com o povo da igreja, isso aí não tem problema. Ou você pode usar uma interpretação, você pode fazer a interpretação também, fazer uma mensagem de forma devocional em cima daquela passagem. However, aquela passagem está falando sobre quem? Entende o que eu quero dizer? Então você pode falar, irmãos, essa passagem aqui está falando sobre o povo judeu, Deus vai fazer uma restauração, mas às vezes Deus te deu uma palavra, a Espírito Santo de Deus deu uma palavra sobre a restauração na igreja local onde você está. Aí você vai explicar para a pessoa, mas você vai fazer uma analogia, correto? Mas, Douglas, por que é importante eu explicar aquilo para a pessoa, sendo que o meu objetivo é fazer analogia? É porque você precisa respeitar a palavra de Deus. Entendeu? Você precisa, por quê? Senão você pode ser aquele obreiro que não maneja bem a palavra. Essa palavra que está falando aqui, o obreiro que maneja bem a palavra, você sabia que isso aqui, quando você vai um pouquinho mais profundo, é o obreiro que faz o corte preciso. Esse maneja bem a palavra aqui é você cortar preciso. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa fazer o corte preciso. E nós temos um pastor especialista em cortar precisamente, o pastor Daniel. Ele corta em cima. Eu sempre observo muitas mensagens dele, para você ver. Por isso que ele tem uma palavra forte, porque pela razão que ele corta em cima de onde precisa cortar, a palavra tem a condição de produzir a eficácia nas pessoas. Entendeu? Então, primeiro erro que eu devo evitar. Ganhei a oportunidade, vou dar uma saudação, vou trazer a palavra na igreja, no culto de quarta-feira. Primeiro erro que eu devo evitar?
Como que eu faço para interpretar ela certo? Eu vou naqueles princípios que eu te dei primeiro. As três classes que ela foi escrita, já é um bom princípio, e a forma de interpretação, se é figurada, simbólica, ou se ela é literal. Então, isso é muito importante para vocês que futuramente estarão recebendo oportunidade para poder ministrar a palavra na casa de Deus. Quem está comigo, diga amém. A segunda coisa que eu devo evitar é a espiritualização. Ops. A espiritualização da passagem. Por quê? Tem situações que é uma palavra que você está dando uma palavra de forma... Um exemplo, você está dando uma palavra textual. Entendeu? Tem passagens que elas não cabem você espiritualizar todas elas, correto? Douglas, posso fazer uma espiritualização de forma devocional? Claro que você pode. Você vai observar que muitas mensagens que eu prego, eu falo assim, irmãos, hoje eu estou pregando de forma devocional. Porque eu li aquela passagem, Deus me deu uma revelação sobre aquilo ali, Ele me trouxe uma mensagem, que o Espírito Santo de Deus me deu alguma coisa, entendeu? Aí eu posso fazer. Mas eu devo evitar, porque você corre um risco de, às vezes, você espiritualizar muito uma passagem e ela é uma passagem literal. Entende? Então, assim, realmente você tem que ter cuidado com isso. E uma coisa que hoje vai acabar, porque hoje nós vamos ter o nosso GPS, é a terceira coisa. É a cronologia, o tempo errado. Todo mundo que sabe que eu tenho dificuldade para bater palma, não sabe? Porque eu tenho muita dificuldade com o tempo que os irmãos batem palma. Eu tenho uma coordenação motora difícil. Piloto moto bem, faço muita coisa bacana, mas na hora de bater a palma, eu até bato a palma no ritmo hoje. Eu já aprendi bastante, já consigo ouvir os instrumentos tudo, mas se precisar bater a palma e cantar, aí acabou. Entendeu? Porque minha dificuldade é com o tempo. Agora, veja bem, o tempo da música. A música tem um ritmo, não tem? Então, a palavra do Senhor também ela tem um tempo. Entendeu? Às vezes a pessoa está pregando, ela está na cronologia errada. Entendeu? Não entendeu? Ok, vou explicar para vocês. Por exemplo, Jesus está no Novo Testamento, correto? Correto? Então, deixa eu tentar achar aqui um exemplo fácil para me explicar para você. Aí, às vezes, a pessoa está pregando uma mensagem lá no Velho Testamento sobre Abraão e fala, aí Jesus falou com Abraão. Jesus não falou com Abraão, quem falou foi Deus. Entendeu? Não, é um erro, mas acontece... Vocês não verem isso, não, direto? Conseguem entender isso? Então, tipo assim, você precisa saber o tempo que aquilo que você está pregando está passando. Isso aqui está passando aonde? Não, está passando lá no Velho Testamento, no tempo de Abraão. Quem está falando com Abraão é Deus, entendeu? Embora Deus e o Espírito Santo de Jesus sejam, né? Mas naquele contexto ali, é Deus que está falando, não é Jesus. Entendeu? Agora, quando, por exemplo, chega lá em Paulo, que Paulo, né, é parado a caminho do Damasco, quem está falando com Paulo? Está lá no Novo Testamento, correto? Está na nova o quê? Aliança, correto? Jesus está falando para quem? Para um crente? Para um judeu? Sim, porque ele era judeu, mas para um ímpio também. Entendeu como é que ficou fácil a interpretação agora? Jesus está aqui na nova aliança, ele está falando para um cara que ele é ímpio, ele é judeu também porque ele tinha cidadania, né, no caso, ele nasceu judeu, se não estiver errado. Então, assim, é importante você evitar a interpretação, a cronologia errada da passagem. Né? Então, eu estou pregando aqui aonde? Eu estou pregando em Josué. Correto? Josué, ele está conquistando as terras, ele começa a liderar depois de quem? Depois de Moisés. Entendeu? Ele vai começar a conquistar. Qual que é a primeira terra que ele conquista? Jericó. Está entendendo? Está vendo que tem uma cronologia? Aí é lógico, você pode usar como Jericó é a primeira conquista, no caso, Jericó também é a representação da primícia.
Você pode usar isso, porque realmente ela é a cidade primícia. Foi a primeira cidade a ser conquistada. Não tem problema nenhum. Mas eu só estou explicando para você sempre ter o cuidado de estar falando no tempo certo, entendeu? E, às vezes, isso acontece muito, principalmente quem prega escatologia. Às vezes acontece muito quando está se pregando escatologia, porque a pessoa confunde o tempo, entendeu? By the way, é impossível você compreender Apocalipse sem você ler Daniel e Ezequiel. Se você quiser entender Apocalipse, você precisa ler esses dois aí primeiro, para depois você entrar em Apocalipse. Quem está comigo, diga amém. Amém. Está dando para vocês entenderem? Sim. Então tá bom. Então, cadê minha folhinha que estava aqui? Está por aí, em algum lugar desse planeta. Meu Deus. Achei. Então, é importante isso porque você vai estar tendo oportunidade para você fazer as coisas na igreja e você vai ter uma ciência do que você está fazendo. Você não vai estar perdido. Amém? Então, vamos lá. Vamos dividir a Bíblia de uma forma fácil para você entender? Para toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você saber onde você está? Quem quer fazer isso aí? Alguém já sabe isso que eu estou falando? Tem alguém aqui, sem ser o André, a pastora Priscila? Mas vamos dividir de uma forma simples para você gravar na sua memória, pode ser? Então vamos lá, vamos dividir em 7 partes. Não, eu não vou dividir desse jeito, não. Não. Não, essa divisão também é válida, tá bom? Mas eu vou dividir de outro jeito, tá bom? Qual foi o primeiro? Inocência. Qual foi a única época da Bíblia onde não se houve pecado no mundo? No Éden. No Éden. Então você está pegando as 7 dispensações bíblicas. Então, quando eu falo de inocência, toda vez que eu estiver falando sobre inocência, tempo da inocência, tempo onde não houve pecado, eu estou falando desde quando Deus colocou o homem no Éden, correto? Até quando? Até quando pecou. Porque quando pecou, passa a existir o pecado. Aí vai para a consciência. Ok? Agora, a consciência, ela começa a partir do momento que o homem peca, se você quiser anotar aí. Ela vai até onde? Ela vai até Noé. Porque lá em Noé, Deus decide destruir o mundo, correto? E aí lá em Noé, ele vai fazer o quê? Ele vai usar Noé depois do dilúvio. A consciência vai até o dilúvio. E daí vai acontecer o governo humano. Então, em Noé começa o governo humano. Deus vai usar a vida de Noé, correto? Mas, Douglas, como que eu faço para identificar isso fácil? Porque falando assim fica difícil, correto? Mas deixa eu te dar um exemplo. Como que você consegue lembrar bem de um ano que passou? De um evento que aconteceu na sua vida? Tipo assim, me fala alguma coisa sobre os seus 15 anos de idade. Alguém lembra que alguma coisa sobre os seus 15 anos de idade? Eu lembro da escola. Escola. O que aconteceu lá na escola? Eu fazia o ensino médio naquela época, começando... Fazia o ensino médio. O que mais? Namorado? Paquera? Tinha alguma coisa lá? Tinha, tá vendo, irmãos? Ó, não siga esse exemplo, tá, querida? 15 anos. Foi um período difícil, que houve a separação do meu pai, aquela coisa toda. Olha, ela já falou que estava fazendo escola, tinha umas paqueras, houve a separação do pai dela. Ela está relatando o quê? Cronologia das Fatos que aconteceram naquele período. Thank you. Então, para você identificar isso aqui, é só você pegar todos os fatos bíblicos que aconteceu da inocência até na consciência, e aí você pega todos os outros fatos bíblicos. O povo se revoltou, havia muito pecado na terra, e Deus decidiu trazer o dilúvio. Então, aí você vai ver que dentro dessa dispensação da consciência aconteceu tudo isso aí. Aí Deus renova a terra e ele vai governar através de Noé. E o governo humano, ele vai até onde? Isso. Ele vai até Abraão. Então, de Noé até Abraão, nós estamos falando de governo humano, correto? Olha o GPS da Bíblia aqui. Ó. Depois vai vir
em Abraão o governo patriarcal. Deixa eu perguntar para vocês, por que patriarcal? Misericórdia. É verdade, deixa eu tentar fazer isso aqui. Vai ser mais fácil. Ah, não deu não, peraí, mas eu vou pegar, peraí. É viciado, é mesmo? Vício de escrita, eu concordo com você. Então, agora em Abraão começa o governo patriarcal. Você sabe por que chama patriarcal? Porque eles são quem? Os pais da terra. Os o quê? Patriarcas. Quem são eles? Abraão, Isaac e Jacó. Então, tudo o que acontece desde Abraão até lá em Moisés, todos os fatos que aconteceu de Abraão até Moisés, foram o governo dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez que estiver falando de Abraão, Isaac e Jacó, você vai lembrar o quê? Olha, está falando dos patriarcas. Ah, mas lá no Novo Testamento está falando deles também, lá em Hebreus, sobre os heróis da fé. Sim, está mencionando sobre eles, mas a história deles está lá no justo. Conseguiu se localizar aí rapidinho? Então, agora o número 5 é a lei. Então, tudo o que aconteceu daqui, de Abraão, até Moisés, correto? Agora, em Moisés, começa a lei. E depois da lei, vai vir o quê? A graça. Opa, qual o tempo que nós estamos vivendo? A graça. Ah, então, de Moisés até quando Jesus chega, todos os eventos que aconteceram nesse período são correspondentes ao tempo da lei. Agora, quando Jesus chega, a Bíblia fala que Jesus é o fim da lei. Começa o período da graça, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Irmã Andriele, que tempo você está vivendo? Da graça. Que tempo você está vivendo, irmã Patrícia? Graça. Então, para trás, querido, nós temos lei, governo patriarcal, governo humano, consciência, inocência. Agora, para frente, milênio. Onde é que está o assento, irmã? Thank you. Oi. Tá. Ok? Então, do que fala daqui para... Na graça, nós já vivemos o quê? Jesus nos alcançou, Jesus morreu na cruz. Então, a salvação foi estabelecida. Você precisa pegar os fatos que aconteceram naquele período. Por exemplo, a irmã Adriele. Deixa eu usar o seu exemplo aqui, irmã. 2024. Não esperava ter mais um filho. Em 2025, ela está grávida para ganhar neném. Em 2025, foi o ano que a irmã Adriele ganhou neném. Entende o que eu quero dizer? Da mesma forma, quando você vai para a palavra de Deus, você está lendo, você vai ficar observando os fatos, o que aconteceu, porque desta maneira você vai conseguir se localizar e você vai evitar todos os erros que você deve evitar na questão da palavra de Deus. Às vezes, o pastor dá oportunidade para a pessoa e você percebe, a gente que está sentado ali, você percebe que a pessoa conhece muito a Bíblia. Tem pessoas que eu sei, irmão, elas conhecem muito a Bíblia. Porém, a Bíblia ainda está desorganizada na cabeça dela. Entende? O conhecimento está ali. Ela tem o conhecimento. E você sabe com quem que aconteceu isso? Comigo. Eu li a Bíblia, eu conhecia a Bíblia, eu sabia que é um monte de coisa, mas eu não conseguia, eu tinha dificuldade no sentido assim, de saber me localizar na Bíblia. Entendeu? E através desse programinha aqui, desse GPS da Bíblia, que eu gosto de chamar, eu me localizo de forma que qualquer lugar que você estiver falando da Bíblia, eu sei aonde você está. Por exemplo, o dia que eu descobri que Esdras era contemporâneo de Neemias, irmão, você não está entendendo o que eu estou te falando.
O dia que eu compreendi que eles estavam tudo junto, na mesma época, basicamente no mesmo processo, um cuidando do templo, outro cuidando da construção dos muros, e aquilo tudo acontecendo naquele mesmo momento, entendeu? Agora, eu falo para você de verdade, foi muitos anos que eu fiquei sem saber isso. Agora, eu não sei se você tem a humildade de compartilhar juntamente comigo. Tem gente também que não sabe disso, não. Mas já leu todos os livros, mas não sabe. E o dia que eu descobri que os Atos são dos apóstolos? Todo mundo sabe disso? Que o livro dos Atos dos Apóstolos se chama Atos dos Apóstolos porque foram os atos que eles praticaram naquela época. Mas eu já tive jovem que não sabia, não. Ele quase pulou, assim, o dia que descobriu. Então, querido, é muito importante você saber dessas coisas. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu queria que, pelo menos uns 3 de vocês, e eu vou falar de surpresa, preparasse uma pequena palavra, rapidinho, mas eu estou falando de uma coisa assim, na sua mente, não precisa olhar a Bíblia agora, não se distraia. Qualquer palavrinha que você tem aí, que você gosta, um versículo que você gosta, eu vou te dar a oportunidade para você vir aqui e falar. Mas antes da oportunidade, eu quero falar algumas coisas com vocês, tá bom? Douglas, por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando isso para vocês porque vocês vão pregar a palavra de Deus e quando você for pregar a palavra de Deus, você vai ter sabedoria, porque, na verdade, não é o tanto que você conhece, é o tanto que você transmite melhor, é o tanto que você consegue passar melhor. Eu sou uma pessoa muito empolgada na pregação e o Senhor está me podando nisso e eu preciso deixar de ser muito empolgado. Entende? Então, o que eu quero falar para vocês agora? Eu quero ensinar vocês também algo muito interessante. Vocês aprenderam as divisões aqui? Amém? Aprendeu como se deve interpretar? Como... Isso é o básico, tá, querido? Logo que você for na escola de teologia, vai ter muito mais coisa lá. Mas com esse básico do básico aqui, você já consegue ir muito longe, né? Irmão, toda vez que você tiver oportunidade para trazer uma palavra na igreja, você precisa fazer algumas coisas. E a primeira delas é deixar Jesus aparecer. Amém? Ganhei uma oportunidade para trazer uma saudação na igreja, para trazer uma palavra. Quem precisa aparecer? O Douglas ou o Senhor Jesus? Jesus. Leve isso com você. Você precisa deixar Jesus aparecer. Agora, o que ofusca Jesus? As nossas emoções. Irmão, nós nos empolgamos facilmente. Verdade ou mentira? E eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. Começar bem, fazer o meio ruim e terminar mais ou menos. Por causa da empolgação. Então, eu sugiro para você que quando você tiver uma oportunidade, você deixe Jesus aparecer. Um dos maiores defeitos que eu tenho, e eu estou trabalhando isso, só para você entender que eu sei onde é que eu estou, para onde eu estou indo. Às vezes eu falo muito rápido, e por falar muito rápido, a minha mente é muito acelerada. E eu penso tão rápido, eu tento falar na mesma velocidade que eu pensei. E aí eu embolo, aí sai errado. Por isso que eu estou tentando falar bem devagarzinho aqui, entendeu? Mas eu estou trabalhando isso. Porque às vezes você está tão emocionado naquilo ali que Deus te deu e você está naquela... Não, você tem que ter paciência, calma, porque aí Jesus vai aparecer. Uma das coisas que eu quero falar para vocês também é que nós precisamos tirar nós da mensagem. Eu preciso tirar eu da mensagem. A mensagem não é a meu respeito, ela é a respeito do Senhor Jesus. Então, quando você for ministrar na casa do Senhor, lembra disso. Você tem que tirar a sua emoção e você tem que tirar você. Irmão Douglas, eu posso, no meio da mensagem, dar um testemunho pequeno? Pode, não tem problema. Às vezes você faz um contraste ali com o testemunho, uma analogia, não tem problema. Mas você não é o foco da mensagem. É o que o pastor Daniel ministra sobre morrer enquanto ministra. O dia que eu entendi isso, querido, foi uma coisa, sabe quando uma coisa explode lá dentro de você, assim, bum, é isso. Morrer enquanto eu ministro. Eu vou ministrar. O Douglas precisa desaparecer para o Senhor Jesus aparecer. Porque importa que eu diminua e ele cresça. Importa que eu desapareça e ele apareça. O Douglas precisa se conter. E às vezes, por causa das nossas emoções, quem aqui já passou pela emoção da oportunidade na igreja? Alguém já passou ou não? Não?
Irmão, eu já passei, eu sei o que eu estou te falando, a gente fica emotivo, a gente se emociona. Isso aqui. Não, querido, você precisa calm down. Chillax. É um relax misturado com chill down. Entendeu? Por quê? Importa que o Senhor Jesus seja exaltado. Então você tem que tirar você. Às vezes a pessoa vai pregar e ela fala mais dela do que de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja está vendo isso. A igreja está vendo. Você precisa falar mais de Jesus. Amém? Uma coisa que eu quero falar para vocês, quando vocês tiverem uma oportunidade, e vocês vão ter daqui a pouquinho agora, eu vou fechar daqui a pouquinho com rapidinho, umas 3 oportunidades rapidinhas. Você precisa entender, você precisa ler o texto antes, querido. Às vezes a gente tropeça, ainda a gente tem experiência, a gente tropeça, a gente causa alguma falha, mas acontece. Mas assim, você consegue perceber quando a pessoa vai ler no púlpito uma leitura que ela nunca leu antes? Ou que ela não treinou antes? E aí eu vou te dar o mesmo conselho que eu dei para um irmão da igreja. Ele faz isso até hoje, ele é um obreiro muito dedicado. Ele vai lá para a salinha das crianças. Quando ele tem que ler a palavra, o pastor chega e dá pela palavra, ele vai lá e lê em voz alta 3 vezes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele vai lendo. E o dia que eu falei para ele fazer isso, eu achei que ele não ia fazer. Eu só falei para ele, vai lá e faz, porque eu fazia isso. E ajuda muito. Mas ele foi lá e fez. E quando ele foi ler aqui no púlpito, o resultado que ele teve foi muito bom. E a igreja foi edificada. Mas ele foi lá, reto, olhando para frente, que a igreja está aqui na minha frente, né? A igreja está aqui na minha frente, entendeu? E aí você lê em voz alta. Você lê em voz alta. 3 vezes. Porque na hora que você chegar para você ler aqui, irmão Douglas, isso parece uma coisa um pouco, principalmente para quem tem dificuldade de estar na frente das pessoas, querido. Isso aqui vai te ajudar muito, tá bom? Pastor deu oportunidade. Irmão André, você vai ler o Salmo 23, corre lá para a salinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Arruma o seu corpo, irmão. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmão Douglas, mas eu vou ficar lendo isso, olhando para a parede, vou ler 3 vezes em voz alta? Vai. Só que quando você for ler aqui no púlpito, o texto já é conhecido para você. Você já não vai errar igual eu acabei de errar ali, você viu? Porque você já fez 3 leituras, você está familiarizado com o texto. Quem está comigo, diga amém. Amém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Saudação é saudação, tá? Ok? Se você for convidado para dar uma saudação, quem estava aqui domingo? Quem observou a saudação do pastor Pedro? Eu queria que ele estivesse aqui hoje, mas ele não está. Você observou a saudação dele? Ele não demorou nem 8 minutos. Rápido, deu a saudação para a igreja, falou o que precisava falar, agradeceu e tchau. Sim, mas nós precisamos aprender isso. Então, saudação, querido, é de 5 a 8 minutos. Estourando. A coisa fluiu, o Espírito moveu, o Espírito Santo... Que a igreja sabe quando o Espírito está movendo e quando você está enchendo o tempo ali, correto? O Espírito Santo moveu tudo? 10 minutos. Ou então, se o pastor olhar para você e falar assim, vai, pode ir, aí é outro mistério, entendeu? Mas eu estou falando no básico. Testemunho, querido, é testemunho, não é testemunho. Quanto tempo vocês acham que um testemunho deve durar? Básico, um testemunho básico que eu estou dizendo. Estourando. 5 minutos. Estourando, mas é entre 2 e 5. Não, a gente não vai colocar isso não. Irmão, eu só estou falando só para vocês terem em mente, tá bom? Lógico que tem várias situações. Agora, eu não estou dizendo... Deixa eu esclarecer algo aqui. Eu não estou dizendo que todas as vezes tem que ser assim. Eu estou te ensinando o que a gente aprende lá na aula de teologia. Tipo assim, se você estiver num lugar, você vai ser... Entendeu? Porque você não vai pregar. Chamou você para fazer o quê? Uma saudação é o que o pastor Pedro fez no domingo. Você pode ler um pequeno salmo, um pequeno versículo, dar uma explanação muito rápida sobre aquilo ali, agradecer a igreja, dizer que é um prazer você estar ali. Ele falou, irmãos, Deus está mudando minha vida, eu estou usando terno agora. Você entendeu? Ele fez ali meio que um testemunho misturado com saudação, mas foi uma bênção.
Então, o que acontece? Você vai ler um pequeno, mas uma saudação originalzíssima. Você vai ler um pequeno texto, vai cumprimentar a igreja, dizer que é um prazer estar ali. Se você for um visitante, por exemplo, você chegou, a pessoa te convidou, você está visitando a igreja. Irmãos, por favor, saiba o nome do pastor da igreja que você está visitando, saiba o nome da igreja, né? Irmãos, estamos aqui e tal, é um prazer estar com vocês. Quero deixar aqui um versículo para edificar a igreja. Por favor, quando você for dar uma saudação, deixa um versículo que edifica a igreja. Pastora Priscila, passa o microfone para ela ler. É para sair na gravação, é importante. A saudação é uma palavra para a igreja. É só algo da palavra de Deus para a igreja ou algo do Espírito Santo que vem em você para a igreja. Então, é um versículo, um texto, um pensamento, uma revelação mais rápida e breve para a igreja. Amém. Glória a Deus. Agora, pregação é pregação. Entendeu? Aí é pregação. Uma pregação é mínimo, geralmente vai 40 minutos, 30, 40 minutos. Dependendo do teor, da festividade, às vezes vai 1 hora. Dependendo do Paulo Canuto, vai 2. Não tem problema. A coisa está fluindo e é bênção. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que se você teve a oportunidade para trazer saudação, a sua oportunidade é para quê? Não é para pregar. Você teve a oportunidade para testemunhar, a sua oportunidade é para quê? Você teve a oportunidade para orar. Ô, querido, deixa eu falar isso aqui é importante. Você teve a oportunidade para fazer uma oração. Aí o pastor te deu um tema, paz de Israel, por exemplo, paz em Israel. É para você orar para quê, irmão? Hã? Quem está comigo aí, diga amém. É para você orar pela paz de Israel. Não é para você orar pelos Estados Unidos, é pela paz de Israel. O que mais acontece, você vai dar oportunidade para a pessoa, ela vai orar por um monte de coisa que não era aquilo ali às vezes, e às vezes ainda esquece de orar pelo propósito que o pastor pediu para ela orar. Então, se a pessoa te deu oportunidade, e lembra disso, você precisa observar como que está o fluir do culto, como que está tudo acontecendo, o obreiro tem que estar, você precisa observar essas coisas. Aí se a pessoa pediu para você orar, por exemplo, pela paz em Israel, ora pela paz em Israel. Ou se o pastor falou assim, aí no caso Israel, você lembra, qual é a capital de Israel? Jerusalém. A Bíblia fala que nós devemos orar por quem? Israel. Se você lembrar esse verso de cor, você pode até colocar ele. Senhor, nós abençoamos Israel e Jerusalém. Nós clamamos pela paz naquele lugar. O pastor te pediu para orar para o quê? Paz em Jerusalém. Realiza o seu propósito, Senhor. Cumpre Ezequiel 37 naquele lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo, diga amém. Vocês já estão cansados? Gente, eu não estou, não. Eu aguento mais umas 2 horas aqui. Estou brincando. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, importante demais isso aqui. Agora eu estou falando um pouco de ética com você. A forma com que você se apresenta no púlpito da igreja. Isso é muito importante. Porque quando você vai no púlpito, quem está em evidência ali? Você. Lógico que você está indo ali para apresentar Jesus, mas quem está aparecendo é você. Você está ali, as pessoas estão te vendo, ela vai observar a sua leitura, vai observar o que você está falando. Às vezes você está conversando só olhando para baixo, você precisa olhar para as pessoas. Uma coisa importantíssima, observa a igreja. Observa a igreja. Às vezes você está pregando, você está numa mensagem, aí você fala algo naquela mensagem, irmão Júnior, aí a igreja responde. O Espírito Santo de Deus acabou de te mostrar onde a igreja precisa ser ministrada, e o pregador pega e vai direto no esboço dele. Deixa a igreja para trás. Entende? Falando de ética, no púlpito você precisa ter uma postura. Você precisa, na realidade, observar que as pessoas estão te vendo. Né? E tanto homem quanto mulher, e aqui eu não estou pregando sobre vestimenta, jeito, não é isso que eu estou pregando, pelo amor de Deus. Mas você precisa estar adequado para o que você está fazendo. Se você for representar um país numa reunião da ONU, você vai todo bagunçado? Não vai. Aqui você está representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está representando Jesus. Então, se for uma saudação, querido, faz do melhor jeito possível. O obreiro não precisa falar para ele vir de forma adequada na Santa Ceia, vai ter Santa Ceia na igreja, nós já sabemos. As mulheres, irmãs,
louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, vistam de forma adequada. Por quê? Porque você vai estar em evidência. Entendeu? E isso é muito importante. Isso é uma questão até de ética, na verdade, tá, querido? Não se deve... Isso aí, mesmo sem ser cristão, se você olhar uma questão aí só de... Como que fala, meu amor? Aquela etiqueta, isso. Né? Você vai vir com a roupa adequada, você vai ter uma oportunidade, vai ter pessoas... Um exemplo, você está numa festividade, você vai ter oportunidade, vai ter pessoas sentadas no púlpito, aí você, irmã, vai fazer um louvor, você vai com a roupa inadequada. Não é legal, né? Não é legal, por exemplo, o pastor está pregando aqui, é um pastor homem, e de repente a irmã está sentada no banco da frente com a roupa inadequadíssima. Entende? Então, são coisas que... isso é uma questão de ética. Como é que... Não, espera aqui. Tem tempo que eu não escutei isso. Sivaldo alegrou meu coração agora, irmão. Tem anos que eu não ouço isso. O que é? Simancol. Simancol. Você sabe o que é isso, gente? Você tem que se mancar, você tem que perceber. Falar, opa, realizar. Hello! Entendeu? Então, quando você participa disso, é muito importante. Quero ensinar uma coisa para vocês também, que é o seguinte, irmão. Quando você está lá no púlpito, tem coisa que você não precisa falar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, tem coisa que eu não preciso falar. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Irmão, não treinei direito assim não, mas Jesus vai dar graça aqui agora. Não vai dar graça não, irmão. Você tinha que ter treinado antes de louvar a Deus. Você acabou de falar para os irmãos o seu despreparo. Entendeu? Irmão, é a primeira vez que eu estou pregando, eu estou muito nervoso. Não faz isso. Porque se você acabou de falar assim, olha, eu não estou preparado para poder trazer essa mensagem, por isso que eu estou nervoso dessa maneira. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Vem aqui, irmão Christian Fronza, vem aqui rapidinho. Deixa eu te contar um segredo. Isso aqui é um segredo bom demais, irmão. Você está aqui para pregar. Me dá tem um microfone aí? Qualquer um? Passa para nós, por favor. Aí. Quem fica nervoso aqui na hora que está lá no púlpito? Quem fica nervoso? Alguns já não ficam mais, mas a maioria fica, não fica? Fica aqui, fica aqui. E você está aqui para você pregar, correto? Você está nervoso, fica nervoso, fica nervoso. Ele está nervoso. Presta atenção aqui. Irmão Cris, a igreja não sabe que você está nervoso. Entendeu aí? A igreja não sabe que ele está nervoso. Quem está nervoso? Ele. Eu estou assistindo. A igreja sabe que está nervoso? Não. Então, o que você vai fazer? Você vai contar de 1 até 5, vai pedir graça do Senhor, vai cumprimentar os irmãos, agradecer a oportunidade, vai acalmar o seu coração, aí você vai começar a mensagem. Dessa maneira, o inimigo não vai roubar a sua mensagem por causa do seu nervosismo. Agora, você chegou e falou, ô gente, é a primeira vez, eu estou nervoso demais. Você se arrebentou. Porque você acabou de colocar mais tensão na nave. O pessoal, nossa, você está nervoso, o que vai sair? Agora os irmãos começaram a pensar um monte de coisa sobre você, o que vai acontecer? Eles vão observar mais defeito, talvez não observar. Você não precisa falar. E você que criou essa atmosfera. Justamente, você que criou a atmosfera de tensão e de nervosismo dentro da igreja, e você mostra um grande despreparo. Obrigado por ter me ajudado. Então, vamos lá, irmãos. De conversar com a pessoa antes, e não tem. Como que é? Eu não compreendi. Você fala para o irmão André, domingo você vai trazer a palavra. Eu achei que você tinha uma conversa com ele antes, para dar uma preparação para ele. Não, quem vai preparar ele é o Espírito. A preparação está sendo aqui agora, irmão. Sim, então. O Espírito Santo, Deus vai dar a palavra para ele. Não, mas é uma coisa que eu pensava. Não, às vezes a pessoa, a primeira vez, a gente ajuda. Quando a pessoa pede, a gente ajuda, a gente instrui, né? Mas quando é a primeira vez. Mas assim... Por exemplo, o pastor Daniel, ele faz isso. Ele fala, irmão Douglas, você pregar tal dia em Chelsea. Fala, pastor, tem algum tema aí? Ele fala, não, o que Deus te der. Irmão, aí é só a graça, porque ele obriga a ir para o joelho, eu tenho que entrar no jejum, na oração. Porque o que Deus me der, você vai pregar na igreja daquela. Tem 200 pessoas olhando. Na hora que você pega o microfone, meu irmão, ali é uma graça. Porque tem 200 pessoas olhando para você. Não parece. Entendeu? Porque eu não falo para vocês que eu estou nervoso. Não, e nem sim, mas você sabe como é que eu estou lá, de verdade? Vocês não, vou contar para vocês, mas vocês não me... Irmão, eu estou lá assim, aqui, ó, dentro de mim, está de jeito assim, ó.
Irmão, é só Jesus. Aí você acha, irmão, que eu fico falando, irmão, muito obrigado pela oportunidade. Essa igreja é uma bênção. Aqueles minutinhos ali, eu estou acalmando meu coração, porque o diabo já roubou a mensagem excelente que Deus me deu. Ele já conseguiu roubar a mensagem por causa das minhas emoções, por causa do meu nervosismo. Entendeu? Então, o que eu aprendi? Nunca mais se rouba a mensagem minha por causa de nervosismo. Eu vou ficar calmo. Entendeu? O clima está tenso, então eu vou... Senhor Jesus, me dá graça. Você não tem nada para falar, irmão, eu quero só fazer uma oração de começar a mensagem. Você consegue louvar? Que não é o meu dom, eu queria ter esse dom. Mas eu tenho um pregador que eu admiro muito ele. Teve um dia que chegou na igreja, irmão, a igreja estava morta, a igreja estava acabada, o louvor foi terrível. Tudo foi terrível. Eu falei, meu Deus, eu já estava orando pelo pregador. Na hora que ele pegou a mensagem, eu falei, irmãos, feche seus olhos. Aí todo mundo fechou os olhos. Aí ele ficou assim, Deus está aqui, aleluia. Ele pegou e estabeleceu a atmosfera que ele estava trazendo e agora ele entregou a mensagem, porque se ficasse daquele jeito, o inimigo ia tomar a mensagem dele e o nome do Senhor não ia se glorificar. O que acontece? Eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Então, tudo isso você precisa observar. Irmãos, o tempo já deu, eu tinha muito mais coisas para falar, mas deixa para uma próxima oportunidade. Você aprendeu alguma coisa hoje? Amém? Eu vou ensinar a última coisa para vocês e a gente vai terminar por aqui. Temos microfones aqui. Terminar por aqui não, eu falei que o tempo não me ajudou hoje. Alguém preparou aí alguma mensagenzinha de... Nós vamos transformar o tempo da saudação em tempo de testemunho. Vamos lá, segura os microfones aqui. Isso aqui é para quem? Não, só para vocês mesmo. Ô, irmã, você vai louvar ou você vai pregar no público? Segura o microfone aí para me ver. Só segurar o microfone. Segura o microfone aí para me ver, irmã. Segura o microfone, André. O André segurou do jeito certo. Irmão, o microfone é isso aqui, tá vendo aqui? É isso aqui, ó. Não é assim não, irmão. Senhor. É aqui, irmão. O microfone é assim. Entendeu? Não é dentro da sua boca também, não. Tá vendo aqui? Lógico. Tem pessoas que já têm mais costume de ministrar, elas afastam e trazem o microfone de acordo com o que ela tiver, entendeu? Mas o microfone é aqui, a posição do microfone. Posso te falar uma coisa? Não precisa gritar no microfone. O nome dele é microphone. O serviço desse aparelho aqui é ampliar o volume da sua voz. Então você não precisa gritar. E você segura o microfone assim. Às vezes você vai ver uns irmãos na emoção, ele vai... como um farol que brilha à noite. Não precisa isso aqui, irmão. Você vai atrapalhar o som, o microfone não vai captar tudo certinho, entendeu? Mas aí é uma outra aula, deixa eu acabar por aqui. Alguém preparou uma saudação rapidinho em algum versículo, algum de vocês? Você preparou? Você não disse que escolher? Estou quietinha. Não, só estou perguntando. Prepararam? Está todo mundo preparado aí? Amém. Rapidinho. Irmãos, como está o tempo de vocês? Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Está tranquilo aí? Ok, porque senão depois, né? Eu também não quero enfadar os irmãos. Querido irmão, nessa noite, eu gostaria de dar a oportunidade. Eu vou mudar aqui, tá, irmão? Porque o nosso tempo está corrido. 5 minutos no máximo, tá? Mas não usa ele tudo, não. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Eu esqueci de ensinar para vocês isso aqui. Se você for pregar num lugar, o pastor, você pergunta, pastor, quanto tempo eu tenho? Eu falo com você, 1 hora. Não usa 1 hora. Eu tenho dificuldade com isso, vocês já perceberam. Estou aprendendo, mas estou aprendendo. Mas o pastor já me falou.